E quando eu estava sentado aí, quando a Aline leu a palavra em Salmo 128, você vê que se eu tivesse a oportunidade antes dela, eu teria lido em Salmo 128. O Espírito Santo me deu essa palavra. E depois, ele me deu aqui Salmo 1, que eu vou ler para vocês. Mas o meu coração começou a arder, e como está ardendo até agora. É isso que a palavra de Deus faz. Ela é uma chama, é um fogo dentro dos nossos corações. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo que nós acabamos de ler agora, o Salmo 1, é o salmo que começa o inário de Israel. O salmo que escolheram e denominaram o Salmo do Justo. Por quê? Porque aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve o caráter do justo, o caráter do homem de Deus, o caráter da mulher de Deus, da mulher cristã. E ele diz que feliz, bem-aventurado, feliz é aquele que teme a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, ele não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E essa pessoa, esse servo de Deus, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que não se mistura, que não pratica ações pecaminosas com pessoas pecadoras, qual é o prazer dessa pessoa então? No versículo 2, o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. A sua vida está pautada na palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus como seu manual de vida, de regra, de conduta, de fé, de doutrina. É a palavra de Deus. O prazer do justo está na lei do Senhor. O prazer do cristão está na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. E quais são as bênçãos desse homem e dessa mulher que temem a Deus, que tem o seu prazer na lei do Senhor? Amém. O versículo 3 diz que ele será como uma árvore, plantada junto a ribeiros. Nós sabemos que qualquer vegetação, qualquer planta que está próxima a ribeiros, ela possui água, e a água é vida. Amém. Nenhuma plantação ela subsiste sem água. Nós notamos que quando o sol aquece demais, quando há dias de seca, aqui por exemplo, 20 dias, 30 dias, as pessoas ficam desesperadas. A vegetação começa a amarelar, mas logo quando vem a chuva, tudo fica verde. A água traz vida. E o justo, ele é comparado a uma árvore que é plantada junto a ribeiros. E o que acontece? Dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque Deus é o centro da sua vida. A sua vida está pautada na palavra de Deus. Nós sabemos que as bênçãos de Deus são decorrentes da nossa obediência. Deus falou: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Vocês serão benditos no campo, na cidade. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, a tua família, tudo. Mas, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, só vem maldições. Então, o que fazer para ser abençoado? O que fazer para obter as bênçãos de Deus? Ter o seu prazer na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite. Ou seja, ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Não adianta ouvir a palavra de Deus. Não adianta apenas conhecer e não praticar.
é necessário praticar, obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer à sua palavra. No versículo 4 diz que os ímpios não são assim. Ou seja, não são como os justos, não são abençoados, não dão frutos na estação própria, na verdade não dão frutos nenhum, não prosperam, vivem derrotados. Eles são comparados ao que? Uma moinha que o vento espalha, não tem estabilidade. Isaías chega a dizer que os ímpios não têm paz. O versículo 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se a gente sabe que o ímpio, aquele que é mau, aquele que é obstinado, aquele que não respeita a palavra de Deus, aquele que não ouve a palavra de Deus, ou seja, não faz o que Deus manda em sua palavra, ele será amaldiçoado. Então, o que nós devemos fazer para sermos abençoados, para sermos vitoriosos, tanto nesta vida como na vida vindoura, é ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Fazer dela o nosso manual de vida. Essa televisão, ela tem um manual. A gente lê o manual e aí dá todas as instruções para ela funcionar perfeitamente. O cristão, o homem de Deus, servo de Jesus Cristo, para ele ser abençoado, para ele ter uma vida próspera, tanto materialmente como espiritualmente, ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer, praticar o que Deus manda em sua palavra. Então, que Deus continue abençoando. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalme